Abram suas Bíblias, por favor, em Filipenses capítulo 1, querido. Filipenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses. Quero dizer que o texto que eu vou ler com os irmãos, o livro de Filipenses, muito edifica a minha vida. A partir do versículo 3, nós vamos ler alguns versículos que vão nos servir para a mensagem dessa noite. Filipenses capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Versículos 3 e 4 eu acabei de ler. Também gostaria de ler com você o capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E no capítulo 3, volta um pouquinho, capítulo 3, versículo 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos no Senhor. Meus amados, na penúltima vez que eu trouxe a palavra aqui para a igreja, o tema da minha mensagem foi amor indestrutível. Eu não sei se você está lembrado. Amor indestrutível. Em Romanos capítulo 8, ali nós dissemos que o amor de Deus, ele é indestrutível, porque primeiro ele começa na eternidade. Quando o Senhor, por amor, Ele nos escolhe, nos elege por sua soberana vontade. Ele nos elege antes da fundação do mundo, dos tempos eternos. E no tempo dele, Ele nos chama aqui na história da nossa vida, e nós atendemos esse chamado. Porque o chamado de Deus não tem como não atender. É o Senhor mesmo quem nos chama. Nós falamos também que esse amor é indestrutível, não somente porque ele começa na eternidade, mas também ele é maior do que as circunstâncias da nossa vida e os inimigos da nossa vida. Ele é muito maior do que as aflições. E o texto de Romanos, lá no capítulo 8, a partir do versículo 32, vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação e nem nada neste mundo, nem o presente, nem o porvir, ou seja, porque começa na eternidade, nada pode nos separar do amor de Deus. E eu também disse naquele dia, em terceiro lugar, que o amor de Deus ele é indestrutível, porque ele está baseado, ele está alicerçado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso ele é indestrutível, porque Jesus morreu por nós. Ele morreu por nós e ele se entregou voluntariamente. O nosso Deus fez isso por nós. Entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Por isso não há como, nessa obra completa e maravilhosa de Deus na nossa vida, não há como esse amor ser destruído. E eu quero dizer que eu digo isso para que você tenha muita segurança no Senhor. Porque uma vez que o Senhor começou uma obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Amém? Mas eu quero falar nessa noite de uma resposta a esse amor. Há várias formas de nós respondermos ao amor de Deus. A principal delas, sem dúvida nenhuma, é quando nós respondemos com a fé. Quando nós dizemos assim: eu creio que isso é verdade. E provavelmente muitos de vocês estão dizendo: sim, eu creio que eu sou alvo desse amor. E eu entrego então a minha vida para Jesus. Sim, eu creio. Outras formas de nós respondermos a esse amor é cantando ao Senhor, como nós já fizemos, é celebrando, é vindo ao culto, é participando da ceia, é na história da nossa vida, a gente respondendo a esse amor com uma vida de santificação, com uma vida de busca do Senhor, aproveitando desses chamados meios de graça, orando ao Senhor, buscando conhecê-lo melhor na sua palavra. Sem dúvida nenhuma, são formas de responder a esse amor. Porque, queridos, como nós vamos viver e saber que nós somos alvos de um amor tão grande e indestrutível, e não vamos responder na nossa vida a esse amor tão grande? Precisamos responder a esse amor. E é isso que o Senhor requer de nós o tempo todo, que nós respondamos, que nós possamos responder a esse amor tão grande e indestrutível que nos alcançou através de Jesus Cristo. Mas
principalmente, eu quero falar nessa noite de uma das principais respostas que nós damos ao Senhor, como resposta a esse amor que nos amou, sem dúvida é uma vida de alegria. Eu quero falar de alegria nessa noite. Eu quero falar que o crente é alegre. Eu quero dizer que a igreja é o povo mais feliz da face da terra. Eu quero dizer que nós devemos ser pessoas alegres, felizes, independentes das circunstâncias. E o texto de Filipenses, todo o livro, vai repetir pelo menos 16 vezes a palavra alegria. Por isso que Filipenses, né, pastor, é chamado de carta da alegria. Apesar de ser escrita de uma prisão domiciliar em Roma, apesar de Paulo ter ali sempre a guarda pretoriana à sua volta, apesar de muito sofrimento, apesar de tribulações, apesar de às vezes ser assolado com chicotadas, com açoites, esse homem de Deus, ele diz que nós devemos nos alegrar, e ele demonstra essa alegria. Ele diz, olha, eu me alegrei no Senhor mais uma vez, eu tenho alegria em dizer que eu estou com saudade de vocês, lá no capítulo 1, e o tempo todo ele vai falar de alegria, queridos. E essa alegria do apóstolo Paulo é uma alegria inabalável, de forma que o tema da minha mensagem nessa noite, se anteriormente foi amor indestrutível, nessa noite é alegria inabalável, amém? Diga assim, alegria. Inabalável. Esse tema também é de uma devocional de John Piper, tá? Eu não inventei isso. Hein? Vocês sabem disso, você que assiste lá, que você ouve a devocional do John Piper, sabe que o nome é Alegria Inabalável. Eu achei lindo e copiei. Serve muito, não é verdade? Alegria inabalável. Uma alegria que não pode ser abalada, porque ela não depende das circunstâncias. Eu quero falar para você pelo menos 3 circunstâncias aqui da alegria, que contém aqui nesse livro, que estão presentes nesse livro do apóstolo Paulo, que demonstra que essa alegria realmente é uma alegria inabalável. Alguns motivos pelos quais nós cristãos devemos ser alegres independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. E a primeira, sem dúvida nenhuma, está no capítulo 3, que eu quero ler junto com vocês, a partir do versículo 4, quando o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que o motivo da sua alegria está no fato dele ter conhecido a Jesus, e que nada é mais importante na vida dele do que isso. Amém? Vamos ler ali, a partir do versículo 4, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, confiar em si mesmo. Se qualquer outro pensa que eu poderia confiar em mim mesmo, na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui da linhagem de Israel, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas eu quero ressaltar, queridos, o versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Jesus Cristo. Ou seja, a alegria inabalável do apóstolo Paulo, o grande motivo e o principal motivo da alegria do apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, a fonte da alegria dele é a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, queridos, que não existe outro motivo maior na nossa vida de nos alegrarmos e de termos uma alegria que não pode ser abalada do que quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo e no que Ele fez por nós. Não há nada maior e não há nada melhor. Como nós cantamos aqui, não há nada melhor do que ser amigo de Deus. E não há como, o motivo pelo qual nós fomos feitos amigos de Deus, é pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós. Nós fomos feitos amigos de Deus.
nós fomos aproximados do Senhor. Havia um abismo entre o Senhor e nós fomos aproximados pela pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que nada é mais importante. Nada é mais importante. A sua vida pregressa, a sua pompa, o fato dele ter sido perseguidor da igreja, os benefícios que ele tinha por ser fariseu, os benefícios que ele tinha por ser da linhagem de Israel, por ser da tribo de Benjamim, a fama que ele tinha por ser perseguidor da igreja, nada mais é importante para o apóstolo Paulo, sabe por quê? Porque ele conheceu a Jesus. Eu quero dizer para você que você nunca vai ser verdadeiramente alegre se você não conhecer a Cristo, Senhor. Eu quero dizer para você que nada nessa vida pode trazer verdadeira alegria para você. Só existe uma forma de alegria completa, e essa alegria está em Jesus Cristo. Só existe uma forma de termos alegria abundante, e essa alegria está em Jesus Cristo. De repente você está aqui nessa noite, você chegou aqui cabisbaixo e triste, achando que não existe motivo para alegrias nesse mundo. Eu quero dizer que mesmo que você não consiga enxergar, por conta do seu sofrimento, você não consiga enxergar nenhum motivo para você se alegrar, eu quero dizer para você que se você conhecer a Jesus, você vai ter o maior e principal motivo de alegria, e essa alegria ninguém vai poder tirar de você. Essa alegria é inabalável. Se o amor dele é indestrutível, nós respondemos com uma alegria que não pode ser abalada, porque ela está baseada e alicerçada no Filho de Deus, e ele é a nossa alegria. Mas infelizmente, querido, a gente busca alegria nas coisas deste mundo. Por causa do pecado, nós colocamos o nosso coração em muitas coisas. É por isso que eu vou ler aqui, por exemplo, para dar exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo bíblico e um exemplo não bíblico. De pessoas que pensaram e colocaram o seu coração e buscaram contentamento e alegria em algumas coisas, mas chegaram à conclusão. O primeiro deles, você vai conhecer talvez os mais antigos aí, Raul Seixas. Ele fez uma música chamada Ouro de Tolo. E ouro de tolo por quê? Porque da época dos alquimistas, eles diziam que eles conseguiam transformar qualquer coisa em ouro. E isso era uma grande mentira. E quando descobriram o engodo, começaram a falar que aquele ouro era um ouro de tolo, porque não era verdade. E é porque é muito fugaz. E o Raul Seixas, ele fez essa música e ele diz o seguinte: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Eu sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. É antigo, né? Cruzeiro, né, pastor? É antigo. Vamos colocar em reais, tá? Isso aí, vamos atualizar. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque eu consegui comprar um Corcel 73. Atualiza aí, tá? Eu devia estar alegre, satisfeito por morar em Ipanema e depois ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido um domingo para eu ir com a família no jardim zoológico, dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato eu sou, que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso, desculpa a palavra, queridos, um saco. Ele diz aqui. E eu me olho no espelho e eu me sinto um grandíssimo idiota, é isso que ele diz. E eu vou parar por aqui, tá? No exemplo do Raul Seixas. Existem muitas canções em que as pessoas elas demonstram o seu descontentamento. Existem muitas.
e demonstram o anseio do ser humano por felicidade e alegria, e quando eles colocam a sua esperança nessas coisas, tipo comprar um carro novo, ou vou ser feliz quando eu casar, ou então eu vou ser feliz quando eu tiver um bom emprego, ou então eu vou ser feliz quando eu passar naquele concurso que eu estou estudando faz 10 anos. Existem muitas pessoas que colocam seu coração nessas coisas, e pode ser que você tenha colocado seu coração numa dessas coisas terrenas, e você fala, eu só vou ser feliz quando eu casar, ou eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, ou eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela casa. Eu quero dizer para você que Salomão, lá no em Eclesiastes, ele também não se sinta assim diminuído, porque às vezes a gente pensa isso mesmo, e o grande Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz que ele aplicou o seu coração em muitas coisas. E nós estudamos aqui com os jovens, alguns sábados atrás, com um tema chamado piloto automático. Piloto automático. Nós estudamos aqui sobre Eclesiastes e nós vimos o quanto Salomão aplicou o seu coração nas coisas. E lá no capítulo 1, em Eclesiastes, você percebe que Salomão, ele construiu muitas coisas grandes, ele encheu a sua casa de pomares, ele construiu uma casa grande, ele teve muitas mulheres, ele colocou cantores e cantoras, ele aplicou o seu coração em ter muitos prazeres e delícias da vida. E o interessante que a gente falou aqui, que as coisas que Salomão aplicou ao coração, e de repente até o Raul Seixas, não tem nada errado em você querer comprar um Corcel 73. Não existe nada errado em você querer ter uma casa bonita, não existe nada errado em você querer gostar da boa estética, como é o caso de Salomão, que ele deixou muito bonita a sua casa, não existe nada errado nisso, claro que não. O problema é que ele colocou o seu coração nessas coisas, e colocou a sua vida nisso, e ele se transformou num idólatra. E a conclusão que ele chega, Carol, tudo é vaidade, e tudo é correr atrás do vento. É muito legal você ter uma grande empresa, é muito legal você ter um grande negócio, mas se você colocar o seu coração e a sua esperança nisso, você vai ficar como Raulzinho, decepcionado, porque isso não traz paz, isso não traz alegria. Pelo contrário, vai trazer ainda mais ansiedade para o seu coração, tristeza. E você vai se sentir correndo atrás do vento, dando soco no ar. Uma vida extremamente empobrecida. Agora, se você olhar com outros olhos, e você primeiramente buscar as coisas de Deus e o reino do Senhor, e essas outras coisas forem apenas vislumbres da bondade de Deus na sua vida, aí sim, se você buscar primeiro Jesus Cristo, aí sim você vai encontrar felicidade. Salomão, ele se aplicou, e ele disse que até a sabedoria foi para ele cansativa. Até mergulhar nos livros. Existem pessoas que acham que pelo muito estudar vão encontrar algo ali importante, interessante. E a gente sabe que estudar não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, estudar é muito bom e nós devemos fazer isso. Mas existem pessoas que colocam o seu coração no seu curso. Existem pessoas que colocam o seu coração no seu estudo. Existem pessoas que não saem mais de casa e só querem estudar, 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 e acabam tendo aquilo como uma fuga da vida real, porque colocam o seu coração ali. E é claro que o muito estudar não traz sabedoria. A sabedoria é quando você aplica aquilo que você estudou. Mas Salomão diz assim, que até quando ele teve sabedoria, e Deus deu a ele pediu sabedoria, ele ao aplicar e ter essa sabedoria, ele colocou seu coração numa sabedoria humana, divorciada de Deus. E isso também trouxe para ele canseira, enfado. E ele disse que isso também, pastor, é vaidade. Isso também é vaidade. De forma, meu amado, meu querido, eu quero dizer para você, que se você quer ter, eu quero reafirmar nessa noite para a sua vida, que se você realmente quer encontrar uma alegria verdadeira,
Se você quer realmente desfrutar de uma verdadeira alegria, de uma alegria completa, eu quero dizer para você que você só vai encontrar isso na pessoa bendita de Jesus Cristo, nele em que estão escondidos todos os tesouros dessa terra. Nele que o apóstolo Paulo diz assim: eu, o principal dos pecadores, eu sou um privilegiado, está lá em Efésios capítulo 3, versículo 18, eu sou um privilegiado, porque a mim, o principal dos pecadores, foi dado o dever e o privilégio de pregar sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Porque Cristo é uma riqueza insondável e uma fonte de alegria interminável na nossa vida. Lá em 1 João, o apóstolo, agora falando de João, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, e contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está falando aqui de Jesus. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E para que a vossa alegria também seja completa. O que era desde o princípio nós experimentamos. Nós andamos com Jesus, nós o conhecemos, e agora, porque nós o conhecemos, e conhecemos a vida eterna, e conhecemos as bênçãos do Senhor, e tudo que advém da obra de Cristo na cruz do Calvário, e a sua salvação, agora eu escrevo isso para vocês, que nós o conhecemos, nós o apalpamos, e por isso, essas coisas eu vos escrevo, para que a vossa alegria, a nossa alegria seja inabalável, seja completa, não tenha fim. Se o amor é indestrutível, também a nossa alegria, ela não tem fim, ela é inabalável, e ela vai nos conduzir nessa vida até a eternidade, meu querido. A pessoa de Jesus Cristo, essa é a nossa fonte principal de toda alegria e de uma alegria completa. De repente você, como o apóstolo João, você não apalpou Jesus. De repente você não sentiu o cheiro dele como eles sentiram. De repente vocês não andaram com ele, como João aqui está dizendo. Mas com certeza, pela fé, você pode recebê-lo como Senhor da sua vida. E você pode conhecer essa alegria. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E pela fé você pode conhecer esse Jesus. E é esse Jesus, fonte de toda alegria, que o apóstolo Paulo conheceu e do qual ele fala, que ele disse assim: por amor de Cristo, eu perdi todas as coisas. Eu quero dizer para você o seguinte, eu quero perguntar para você, o que você deseja abrir mão nessa vida? Você teria coragem de abrir mão, como o apóstolo Paulo fez, por causa de Jesus, para conhecer a alegria de Jesus? Você teria essa coragem de deixar que o seu coração, de fazer com que o seu coração saia das coisas terrenas desta vida, que são até lícitas e boas, mas que você muitas vezes tornou ela como ídolos da sua vida? Você teria essa coragem de sacrificar e de lançar fora esses ídolos, para poder colocar a sua fé, a sua esperança e a sua alegria só em Jesus? Pois é isso que o Evangelho requer de nós. Que nós tenhamos Jesus como a principal fonte de alegria da nossa vida, meus queridos. E que Jesus esteja sempre em primeiro lugar na nossa vida. Que Jesus seja o principal. Deus pode requerer de nós todas as coisas que nós vamos nos alegrar de perder uma ou outra coisa para poder ter a Jesus Cristo. O que você quer, ou o que você precisa lançar fora da sua vida? Que ídolo que está no seu coração hoje, em que você tem colocado a sua esperança e a sua alegria, que ídolo você precisa lançar fora do seu coração nessa noite? Eu quero convidar você a fazer isso em nome de Jesus. Entregar a sua vida para aquele que pode trazer verdadeiro contentamento e verdadeira alegria para a sua vida. O apóstolo Paulo, no versículo
no capítulo 4, versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu aprendi a ser alegre, eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Ou seja, não são mais as circunstâncias da vida que determinam a minha alegria, porque eu encontrei alegria na pessoa de Jesus Cristo. E por isso ela é uma alegria inabalável. Mas em segundo lugar, a segunda parte da minha mensagem, talvez ela pareça um pouco mais leve para você. Eu espero que seja também. Porque a gente deixar todas as coisas por causa de Cristo não é fácil. É por isso que o Evangelho, por isso que não muitas pessoas querem entrar pela porta estreita do Evangelho. Pela porta larga muitos querem, mas pela porta estreita de Jesus Cristo, poucas pessoas realmente querem entrar. E querem abrir mão ou renunciar a algumas coisas dessa vida, alguns ídolos do nosso coração, para ter Jesus Cristo como sua principal alegria. E o apóstolo Paulo fez isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que a partir do momento que você tem Cristo no seu coração, a partir do momento que você tem Cristo como a sua maior alegria, a partir do momento em que você tem Cristo como a sua fonte principal de todas as coisas, como aquele que é suficiente para você, a partir desse momento a sua cosmovisão muda, o seu óculos muda. É mais ou menos como esse óculos que eu estou usando aqui. Eu sou míope, eu tenho 5 graus de miopia, misericórdia, pastor. Eu não estou enxergando nada aqui. Quer dizer, eu estou enxergando vários rostos sem olhos e sem boca. Parece aquele clipe do Pink Floyd, The Wall. Os mais velhos aí, olha, aí que você descobre a idade do pessoal, né? Eu olho aqui para vocês, eu estou vendo apenas rostos, borrões brancos, né? Eu não estou vendo olhos nem boca, porque a minha visão ela está embaçada. Assim é quando nós olhamos para o mundo sem Jesus Cristo, sem a lente do Evangelho. E sem a lente do Evangelho, a gente enxerga tudo borrado e não temos uma visão correta das coisas. É por isso que nós muitas vezes colocamos nosso coração em coisas que não vão trazer nenhum contentamento e nenhuma alegria, nenhuma paz para o nosso coração. Mas quando eu coloco esse óculos, gente, vocês estão lindos demais. Pastor, o senhor está bonito, com as suas cãs. Então, não se deprecie, pastor, com as suas cãs, né? Mas, com certeza, ninguém mais lindo que a minha Lohane. Ô, bênção! Casamento é bênção, gente. Casamento é maravilhoso. Só que também, muitas vezes, se nós olharmos com a lente errada, os nossos cônjuges podem se tornar ídolos na nossa vida. É ou não é? Por isso que a gente tem que olhar sempre com os olhos de Cristo para o casamento, para o nosso cônjuge. Mas quando eu coloco as lentes do Evangelho, eu começo a enxergar tudo diferente. Quando eu coloco as lentes do Evangelho, essas coisas legais da vida, elas passam a apontar para Deus. Quando eu coloco as lentes do Evangelho, eu começo a olhar para o meu trabalho como uma forma de glorificar Deus e desenvolver a vocação que o Senhor me deu. Quando eu coloco as lentes do Evangelho, a minha empresa ela começa a ser uma empresa que também tem o objetivo, claro, de produzir riqueza, lucro, mas também que glorifica a Deus. Quando eu coloco as lentes do Evangelho, a medicina, o que eu sei, também glorifica a Deus. Eu me lembro que Lohane uma vez me falou, Lohane é bioquímica, e ela me disse que quando ela olha no microscópio, quando ela entende a importância daquilo que ela faz, quando ela faz as análises ali daqueles micro-organismos ali, e ela então consegue ser instrumento de Deus
para poder muitas pessoas descobrirem aquilo que elas têm, serem tratadas. Ela entende a sua vocação e ela também entende que aquilo glorifica a Deus. E tem pessoas que glorificam a Deus no macrocosmo. Lohane, ela diz assim, é maravilhoso o microcosmo que Deus criou. E aí nós começamos, pela lente do Evangelho, nós começamos não a colocar o coração nessas coisas boas da vida, mas nós começamos a entendê-las como apenas instrumentos que nos fazem agradecer a Deus e glorificar o Senhor. É por isso que Paulo aqui ele diz assim, eu sei estar na pobreza, mas eu também sei ser honrado. Eu sei também ter riqueza. Mas ele não colocou o coração na riqueza, como fez Salomão, como o próprio Salomão disse, que a riqueza também para ele foi enfado, ele disse que tudo aquilo foi vaidade. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que sim, ele ele glorifica a Deus nas suas fraquezas, mas ele também glorifica a Deus quando ele está bem, e ele sabe ser honrado, ele sabe também ter riqueza, e ele sabe também direcionar, quando ele é honrado, a glorificar a Deus. É interessante que as coisas boas dessa vida, elas devem servir não como um fim em si mesmas, mas elas devem servir para que a gente direcione a nossa adoração a Deus, porque senão elas se tornam ídolos na nossa vida. Uma dessas coisas boas, por exemplo, é a amizade, a saudade, o carinho que Paulo tem aos filipenses. Ele diz assim, olha, eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós. E eu faço sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele tinha um grande carinho, uma alegria pela vida dos filipenses. Eles não eram apenas pessoas para as quais ele pregou o Evangelho, mas eles eram amigos dele. E tem coisa melhor, gente, do que ter amigo? Tem coisa melhor do que aquele cara que abre a porta para você 3 horas da manhã para você entrar lá e abrir o seu coração para ele? Tem coisa melhor do que você ter amizade? Tem coisa melhor do que na igreja nós temos uma comunidade de amigos e irmãos em Cristo? Mas acima de tudo amigos, pessoas com as quais nós podemos contar. Tem coisa melhor, queridos, do que nós aproveitarmos as coisas boas deste mundo que Deus fez para poder glorificar a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muito crente carrancudo por aí porque não entendeu que o mundo que Deus criou tem muita coisa boa. Tem muita coisa para se alegrar. Existia uma época que as pessoas achavam que elas deveriam se fechar num monastério, viver uma vida de ascetismo para poder glorificar a Deus. E não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que nós devemos glorificar a Deus no mundo, e vivendo no mundo que Ele criou. E Jesus foi assim. Jesus ele tinha um ótimo relacionamento com as coisas deste mundo. Claro que Jesus sofreu por causa do pecado deste mundo. Ele foi homem de dores, e ele passou muita tristeza, e foi humilhado, e ele sofreu muito. Mas a vida de Jesus não é apenas dores. Ele também soube desfrutar do mundo que ele mesmo criou. Eu quero aqui agora fazer uma propaganda de um amigo meu que escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré. O nome dele é Pastor Luciano. Pastor Luciano escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré. Eu li esse livro, ele não saiu ainda. Gente, quando sair esse livro, vou fazer uma propaganda e eu não tenho nenhuma parte, comissão na venda do livro, tá? Jesus de Nazaré, ali você vai ver a pessoa de Jesus Cristo sendo ali, como é que eu poderia dizer para você? Apresentada de uma forma toda especial. Você vai ver ali Jesus como grande pregador, você vai ver Jesus ali como que ele usava belas palavras. Ele fala a respeito de Jesus como poeta, ele fala a respeito da ressurreição de Jesus, ele fala da morte de Jesus, da ascensão de Jesus, ele fala de Jesus de várias maneiras, de várias facetas desse Jesus histórico e desse Jesus também Filho de Deus que morreu por nós e que cumpriu a missão que o Senhor, que o Pai deu a Ele. Mas tem uma parte do livro que me chamou muita atenção. Quando o pastor Luciano, e eu pedi permissão para ele para citar esse livro, tá? Ele me autorizou a fazer uma citação, mesmo que o livro ainda não foi lançado. E ele diz lá,
nesse livro chamado Jesus de Nazaré, na página 26 do livro, ele tem uma parte onde fala Jesus o tema é Jesus e o mundo natural. E depois eu vou falar para você por que é importante que nós saibamos disso. E ele diz o seguinte: ao observarmos a pessoa de Jesus e sua relação com o mundo, ficamos fascinados pela maneira como ele se posicionou perante ele. O mundo ao nosso redor é tão vasto e os seus fenômenos tão abundantes. Que atitude Jesus adotou em relação a tudo isso? Aí ele fala da simplicidade na naturalidade pela qual Jesus lidou com as coisas desta terra. E ele diz assim: primeiramente ele usou de maneira simples e natural o mundo. Jesus sabia que toda a terra pertence ao Senhor e testificava a respeito da bondade paternal de Deus. Todos os benefícios da criação eram para ele dons de Deus. Para Jesus, ele estava perfeitamente certo de que esses dons deviam ser desfrutados e usados como espírito infantil, com os olhos erguidos para cima em gratidão e louvor. E frequentemente Jesus tomou parte em festas e banquetes, e até em cerimônias de casamento. Lembra lá de Caná na Galileia? A alegria de Jesus daquela festa de casamento transformou água em vinho, gente. E quantas delícias não foram ali oferecidas. E o que dizer do unguento de Maria, irmã de Marta e Lázaro, quando ele usou isso, ela usou para ungir os seus pés, 6 dias antes de sua morte. Certamente era um artigo de luxo que Jesus não rejeitou. Com frequência comparou as alegrias do reino presente e os esplendores do futuro reino de Deus com os prazeres de uma festa, lá em Mateus 22. E ele próprio como um noivo. Maomé achava ser virtuoso detestar o vinho, mas Jesus o incluía no seu rito sacramental da ceia e não hesitou em oferecer 500 litros de vinho como presente de casamento para um jovem casal em Caná da Galileia. E o que dizer da relação de Jesus com a natureza? Podemos dizer sem qualquer exagero que Jesus viveu na natureza. Suas descrições majestosas da beleza dos lagos e das montanhas, das flores, dos rios, da sublimidade dos campos com as suas crias, demonstram sua proximidade e deleite com todo o resplendor da Palestina. E enquanto viajava a pé pelo pequeno país, debaixo de um sol oriental, Jesus observava todos os panoramas que podiam ser encontrados naquele pedaço de terra. O belo recanto de Cesareia de Filipe, o lago de Tiberíades, o imponente Monte Hermon, o deserto inóspito da Judéia, a perigosa estrada de Jerusalém para Jericó, as oliveiras frutíferas e até a fúria das tempestades. Jesus ajoelhou-se ao lado das flores campestres e viu nelas maior esplendor do que a glória de Salomão. Tratou os campos de trigo com especial interpretação de seu reino, que haveria de se cumprir no futuro. E até um pardal, uma ave tão simples e corriqueira, que caía morto de um telhado, serviu de ensino para o cuidado paternal de Deus, até com as coisas menores. E desta forma, a pessoa de Jesus sentia todo o refrigério do mundo formoso que se descortinava diante dele, sorvendo alegremente e não tristemente de tudo o que os seus olhos viram. Jesus não amou esse mundo, mas ele desfrutou do mundo que ele mesmo criou. E ele encontrou alegria nisso. E ele deu exemplos disso. Quando ele foi falar da ansiedade, ele mostrou os lírios dos campos. Ele mostrou as aves dos céus. E diz, olha só para isso. Isso é bom, foi meu pai que criou. E olha só como ele cuida delas. Eu estou parafraseando aqui. Olha só como ele cuida das aves dos céus. Olha só como não falta nada para elas. Olha só como os lírios dos campos, eles não semeiam, nem fiam, e no entanto eles se vestem de maneira tão majestosa. Olha só o cuidado de Deus para com vocês. E Jesus então se utilizou das coisas da terra, das coisas boas deste mundo, para glorificar a Deus. Eu quero dizer para você, querido, que você pode glorificar ao Senhor com o seu trabalho, com a sua empresa. Você pode glorificar a Deus com a sua sabedoria, com o seu estudo, desde que você glorifique a Ele, que você direcione isso para Ele. Michael Horton, no seu livro Cristão e a Cultura, ele diz assim: contra aqueles que dizem que o mundo pertence a Satanás ou às forças do mal, o próprio Deus anuncia no Salmo 50:12, o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Abraham Kuyper diz que não há 1 centímetro quadrado na face da terra onde Jesus Cristo olhe e diga, é meu. Portanto, sim, querido, você pode desfrutar da alegria
Como Salomão disse, coma o teu pão, que você conseguiu com tanto trabalho, e se alegre nisso. Toma o teu vinho, e aqui nós não estamos fazendo propaganda dessa bebida. Ele diz que você deve aproveitar e desfrutar dos momentos com a mulher que você ama, desfruta com a mulher que você ama. Sim, meus amados, essas coisas são coisas boas da vida. E elas devem ser desfrutadas, não como um fim em si mesmo, mas como um ato de glorificar a Deus. Você pergunta para mim, é possível que numa saída com a minha esposa, e no tempo que eu passo com ela, e de frases românticas, como as bonitas que o pastor fala para a Tereza aqui, né? Eu posso glorificar a Deus com isso? Sem dúvida nenhuma. Foi a mulher que o Senhor te deu. Ama ela e desfruta dessa coisa linda que o Senhor te deu, desse presente maravilhoso. Ah, que dia maravilhoso foi aquele, querido, quando eu abracei ela só para cumprimentar e senti o cheiro daqueles cabelos encaracolados. Foi uma experiência divina, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Ah, como é bom segurar o netinho assim pela primeira vez, né, Antônio? Que experiência divina, Antônio. Mas sabe por que é divino? Porque você conhece Jesus. E tudo isso é para que Ele seja glorificado. E eu tenho certeza que você agradeceu a Deus por essa maravilha e esse presente que Deus deu a você e a sua família. Quando eu olho para o meu filho, queridos, e quando eu vejo ele falar assim, papai, eu te amo. É mais uma oportunidade de eu falar, Deus existe e Ele é bom. Olha só que coisa interessante. Depois de tantas coisas legais que o pastor Luciano falou nesse livro, já fechei aspas, né? Mas olha só que interessante o que o Chesterton, que o senhor gosta muito, né, pastor? O filósofo. Tem uma citação num livro chamado As Coisas da Terra, de Joe Riney. Olha só o que o Chesterton fala. Ele diz assim, vocês dão graças pelas refeições? Tudo bem. Mas eu dou graças pelo teatro, pela ópera, eu dou graças pelo concerto, pela pantomima, eu dou graças por abrir um livro, eu dou graças por desenhar, pugilar é, sabe, fazer isso aqui com os punhos, caminhar, cantar, dançar e mergulhar a pena na tinta. Olha que coisa maravilhosa, nessas coisas simples ele glorifica a Deus, eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus, queridos, quando ontem, junto com a juventude da igreja, eu pude comer uma sopa preparada pelo Rogério, sopa de mandioca com bacon e calabresa. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a juventude vai concordar comigo, foi uma experiência divina, amém? Porque essas pequenas coisas, quando a gente conhece Jesus, elas servem para glorificar Deus. Até quando você come bacon. Olha só o que o Andrew Walker fala, diz, eu amo música e filmes. Elas não são simplesmente passatempos com os quais eu me envolvo. Eu aprecio oportunidades de ouvir músicas que sintonizam as minhas afeições corretamente, de diversas maneiras. Eu mergulho em filmes cuja narrativa e desenvolvimento são tão profundos que fico triste quando eles acabam. Eu saboreio a criatividade do espírito humano. O Joe Riney, ele diz assim, como Deus maximiza o prazer em coisas como uma abóbora crocante. Isso é coisa de americano, tá, gente? Eu nunca comi abóbora crocante, mas deve ser bom. Guerrinha de cócegas com nossos filhos. E pôres do sol no oeste do Texas. Sim, você leu certo. Guerrinha de cócegas. E por que o bacon? É evidência da bondade de Deus. Como uma vez o Natan falou assim, pai, esse hambúrguer do Guilherme é de Jesus. Sim, queridos, essas coisas, elas nos levam a glorificar a Deus. Eu quero dizer uma coisa, se você aproveitar dessas coisas da terra que Deus criou, que são boas, mas que não são o fim de si mesmo, e você entender que elas apontam para uma realidade maior, que é o Senhor Deus na sua vida, você também vai encontrar alegria, não nelas, mas o Deus que as criou, amém? Eu quero finalizar dizendo o seguinte, que o terceiro motivo da nossa maior alegria, é quando Paulo, lá no capítulo 3 também, no versículo 20, se você
direcionar, eu já estou terminando com esse último item que nos traz muita alegria, que está lá em Filipenses. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, pois a nossa pátria está no céu. Em primeiro lugar, alegria verdadeira só em Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós podemos ter alegria verdadeira quando aproveitamos das coisas que Deus criou para glorificá-lo e não como fim em si mesmos. Em terceiro lugar, a nossa verdadeira alegria completa, a nossa verdadeira alegria nós podemos ter quando o nosso coração se enche de esperança em saber que tudo não acaba aqui. Quando nós olhamos para o futuro e sabemos que o que nos aguarda são novos céus e nova terra. Quando nós olhamos para o ainda não, mas vivemos ainda esse já, essa esperança, essa tensão que existe entre o já e ainda não, essa vida paradoxal, onde nós vivemos aqui a alegria das coisas dessa vida em Cristo Jesus, mas nós também olhamos para o futuro e sabemos que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, e isso é verdade, é promessa dele e vai acontecer. Quando nós olhamos para o futuro e sabemos que está preparado um lugar onde não haverá mais idolatria, onde não vamos mais nos preocupar em saber se as coisas, nós devemos ou não fazer aquilo, porque tudo é lícito, e tudo será para a glória de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que a cidade vai descer do céu, ataviada como noiva, e nós viveremos ali, naquela nova cidade, na nova Jerusalém de Deus, naquela nova pátria, e vamos nos alegrar para sempre na presença do Senhor, e ali não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, haverá alegria real e completa na presença do Senhor Jesus. Por isso que ele diz: a nossa pátria não está no céu. Sim, queridos, nós podemos viver a nossa alegria ainda nessa vida. Nós podemos nos alegrar e dar testemunho de uma alegria inabalável ainda nessa vida, e você deve ter essa alegria, porque isso vai ser testemunho para um mundo que está entristecido e que está amargurado, que está empobrecido, porque coloca o seu coração nas coisas apenas terrenas, nessa leve e momentânea tribulação. Sim, meus amados, a sua fé e a sua esperança é testemunho para um mundo sem esperança, um mundo desesperado. Sim, queridos, a nossa alegria ela é inabalável quando nós cremos que existe o porvir, quando nós cremos em novos céus e nova terra, e na vinda de Jesus que virá em glória ao soar da última trombeta para buscar o seu povo. Eu quero dizer para você que se você crê verdadeiramente isso, e se isso é realidade no seu coração, você pode dizer: eu sou feliz com Jesus, eu sou verdadeiramente uma pessoa alegre, eu tenho uma alegria inabalável. Porque está fundamentado não nas coisas desse mundo, mas no porvir. Eu quero dizer para você: olhe para o céu, olhe para o porvir, olhe para a pátria que está no céu, mas não deixe de viver a vida cristã aqui nessa terra, baseada na pessoa de Jesus Cristo, dando testemunho a respeito disso. Eu quero dizer para você que se você chegou aqui entristecido nessa noite, amargurado, desesperado, sem nenhuma esperança, eu quero dizer para você, nessa noite, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Cristo, e você vai conhecer uma alegria que ninguém poderá tirar de você. Amém?